Assembleia aprova a concessão de incentivos fiscais para combustíveis de pequenas empresas de aviação do Estado. Pesquisa da CPI da telefonia aponta que 66% dos usuários do sistema móvel estão insatisfeitos com o serviço. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Agentes da Polícia Federal vêm à Casa Legislativa pedir apoio para a regulamentação da indenização de fronteira. Cabo Maciel propõe mudanças na escala de trabalho dos policiais que atuam no programa Ronda no Bairro. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, diz que vai zerar a pauta até o dia 19 de dezembro. E ainda, a Arena da Amazônia ganha novo nome. Saiba no Alean Notícias como será chamado um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2014. Boa noite. A Assembleia Legislativa aprovou hoje a concessão de incentivos fiscais para combustíveis de pequenas empresas de aviação do Estado. Outros 5 projetos foram aprovados, entre eles o que altera o nome da Arena da Amazônia. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, garantiu que vai zerar a pauta de votações até o dia 19 de dezembro. Dentre os projetos aprovados por unanimidade pelos parlamentares da Assembleia Legislativa estão o que institui o regime de previdência complementar para os deputados estaduais e ainda o que altera a lei sobre a Previdência Estadual. Atualmente, o repasse para a taxa de administração da Amazonprev é de 1%. Com o projeto aprovado na Casa, esse percentual será reduzido para 0,6% e o restante deverá retornar ao cofre do governo do Estado. Um outro projeto também aprovado nesta quarta-feira é o que acrescenta o nome Vivaldo Lima ao novo estádio do Amazonas. A partir de agora, será a Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Para o autor do projeto, o deputado Marcelo Ramos, é uma forma de preservar a história do antigo Vivaldão. Outra matéria que ganhou destaque foi o incentivo fiscal no combustível, concedido às empresas de transporte aéreo que operam no Amazonas. As empresas vão receber incentivos que até então apenas as grandes empresas tinham e que a partir de agora as pequenas empresas serão também tratadas de forma com que elas também se tornem competitivas em relação ao mercado e juntamente com as grandes empresas. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que a pauta de votação deverá ser zerada até o final do ano. Quando nós viramos para esse segundo semestre de 2013, nós já estávamos praticamente com 80% dos projetos oriundos do início de 2013 e também agora desse segundo semestre de 2013. Portanto, nós vamos virar o ano, nós vamos entrar em 2014, no primeiro dia de 2014, sem matérias pendentes, né? Nós vamos entrar, claro que com matérias que ainda não foram aprovadas em 2013, mas que não se caracterizam por ser pendentes. O encerramento do ano legislativo de 2013 está previsto para o dia 19 de dezembro. 66% dos usuários de aparelhos celulares estão insatisfeitos com o serviço prestado pelas operadoras. Os dados são de uma pesquisa realizada pela CPI da telefonia e uma empresa de tecnologia da informação com mais de 8 mil consumidores em Manaus. O levantamento vai contribuir para a elaboração do relatório final da comissão. O levantamento foi realizado em Manaus no mês de outubro pelo Instituto de Pesquisa Perspectiva. Mais de 8.500 usuários foram entrevistados. O perfil aponta que 44% eram do sexo masculino e 56% do sexo feminino. 84% do total são clientes da operadora Vivo. TIM representa 11%, Oi 3%, Claro 2% e a empresa NET apenas 29 clientes, do total de entrevistados. Reclamações relacionadas à falha no sinal da operadora está em primeiro lugar no ranking de maior insatisfação com a telefonia, com 87,3%. Em segundo aparece a internet com 68%. Créditos na modalidade pré-pago aparece com 50,3%. Em quarto lugar, a insatisfação está ligada a SMS, com 49,7%. Aparecem ainda cobranças, saque, publicidade e outros. Segundo o diretor da empresa responsável pela pesquisa, Durango Duarte, a realização do levantamento é uma ação pioneira da Assembleia Legislativa
Para ele, a maioria dos estudos é feita por empresas contratadas pelas próprias operadoras e somente avaliando a modalidade satisfação. O trabalho que a Assembleia fez na Comissão de Direito, a CPI no caso, ela aponta uma contraposição aos números positivos que essas empresas divulgam das suas avaliações de satisfação. A insatisfação ela se dá nas pessoas de baixa renda, na classe média e nas pessoas de maior dinheiro. Não é quem paga o maior pacote, mais caro de internet, não é aquele que paga o menor pacote, não é aquele que paga o maior plano de telefonia ou o menor plano de telefonia, não é aquele que faz o pós-pago ou pré-pago, ou seja, a insatisfação é generalizada em todos os serviços. Para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as falhas na telefonia fixa, móvel e na internet no Amazonas, deputado pelo PMDB Marcos Rota, a pesquisa só confirma o que a CPI já havia constatado, principalmente quando esteve em 27 municípios do interior: a insatisfação dos usuários com a prestação dos serviços. Os dados coletados no levantamento também devem constar no relatório final da comissão. Precisávamos fazer esse contraponto exatamente para mostrar às operadoras que eles vivem num mundo fantasioso, que a realidade que eles apresentam na CPI não é a realidade da cidade de Manaus e muito menos dos municípios do interior do estado, porque se nós tivéssemos estendido esta pesquisa ao interior, eu não tenho dúvida alguma de que os números seriam muito mais agravantes, muito mais deprimentes do que mostrados na capital. Porque se na capital a situação está ruim, no interior do estado a situação de telefonia fixa, móvel e internet é pior ainda do que na capital. Eu tenho certeza que a pesquisa traz um diagnóstico mais preciso e vai nos ajudar na elaboração do relatório final e principalmente no estabelecimento de novas metas que que garantam a melhoria da qualidade do serviço. Os relatórios da telefonia fixa, móvel e da internet devem ser apresentados até o dia 5 de dezembro e o relatório final, sob a responsabilidade do deputado Marcelo Ramos, até o dia 12 do mesmo mês. A Defensoria Pública do Estado ampliou este ano o quadro de defensores e, a partir de 2014, estará presente em todos os municípios do Amazonas. Para garantir a prestação do serviço à sociedade, o deputado Marcelo Ramos defende a autonomia financeira do órgão por meio do aumento do repasse governamental. O acesso à justiça é garantido a todos os cidadãos, mas nem todo mundo tem condições financeiras para pagar um advogado. Por este motivo, existe a Defensoria Pública, instituição que assegura a defesa dos direitos dos mais pobres. No Estado, a Defensoria Pública Estadual, que cuida de causas de competência do Tribunal de Justiça do Amazonas, está aumentando o quadro de servidores e empossou 53 novos defensores públicos em outubro deste ano. A instituição, que é vinculada ao Poder Executivo, pretende estar presente em todos os municípios a partir de 2014. O deputado Marcelo Ramos defende a autonomia financeira da instituição. Segundo o parlamentar, desta forma, seria mais simples administrar a expansão dos serviços prestados à população. Marcelo Ramos também defende um aumento no repasse de recursos destinados à Defensoria. A proposta de lei orçamentária ela é contraditória com o discurso do governador de garantir autonomia financeira para a Defensoria Pública. O orçamento é de apenas 42 milhões, aumentando apenas 2 milhões em relação ao ano passado. Eu apresentarei emenda no sentido de que o percentual seja de 0,81%, que é o que a própria Defensoria reivindica como mínimo para garantir a sua independência, e também uma emenda no sentido de que a Defensoria passe, já a partir do ano que vem, a receber através de duodécimos e não com o dinheiro caindo na conta geral da Secretaria da Fazenda e dependendo dos repasses da Secretaria. O parlamentar afirma que, através do repasse na forma de duodécimos, a Defensoria teria recursos disponibilizados de maneira mais ágil. No fim de cada mês, o percentual destinado à instituição seria repassado automaticamente ao órgão, assim como acontece com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. O presidente do PTN no Amazonas, deputado Abdala Frache, rebateu hoje informações de um jornal local, onde afirma que a sigla teria sido condenada a pagar verbas remuneratórias de 38 cabos eleitorais. De acordo com o parlamentar, a dívida pertence a uma candidata a vereadora e não ao partido.
A ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho no Amazonas condenou o PTN a pagar solidariamente as verbas remuneratórias de 38 cabos eleitorais contratados pela então candidata ao cargo de vereadora de Manaus, Darlene Pereira Neves, nas eleições de 2012. O presidente estadual do partido, Abdallah Frache, contestou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho em condenar o partido ao pagamento de mais de R$220 mil. Bom, na realidade, o PTN foi arrolado como litisconsorte numa ação trabalhista movida por pessoas que foram contratadas por uma candidata na eleição de 2012 e, infelizmente, a matéria que saiu no jornal apareceu como se o PTN estivesse devendo. O PTN não está devendo ninguém, as contas do PTN são em dias e o que acontece é que uma candidata contratou esses cabos eleitorais na eleição de 2012 e não pagou. E a Justiça do Trabalho arrolou o PTN como litisconsorte nessa ação. De acordo com Abdallah Frache, o partido não tem responsabilidade com as dívidas trabalhistas contraídas pela então candidata. Nós não temos responsabilidade nenhuma sobre a vida privada de uma pessoa que sai candidata dentro do partido. O PTN estadual do Amazonas não contratou ninguém para a eleição de 2012, nem o municipal de Manaus também. Portanto, nós vamos recorrer dessa sentença porque achamos que ela está nos prejudicando enormemente, principalmente para futuras eleições. Se isso virar o resultado corrente de toda a reclamação que for feita, praticamente todos os partidos não poderão mais ter candidato, porque qualquer uma irregularidade cair na costa da instituição partidária, eu não concordo com isso. A decisão que dá responsabilidade solidária do partido é inédita no âmbito da Justiça do Trabalho, já que a atuação do Ministério Público do Trabalho somente foi permitida recentemente a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, que conferiu à Justiça Trabalhista a competência para julgar ações oriundas da relação de trabalho, incluída a relação mantida entre candidatos e cabos eleitorais. Agentes da Polícia Federal utilizaram a tribuna legislativa no tempo do deputado Chico Preto para pedir apoio da Casa no movimento pela regulamentação da chamada indenização de fronteira. A gratificação é o principal atrativo para que os policiais permaneçam nessas áreas. A indenização faz parte do Plano Estratégico de Fronteira, lançado em junho de 2011 pela Presidência da República. O objetivo é reforçar a segurança e promover ações coordenadas entre as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal nas áreas de fronteira. Em plenário, representantes do Sindicato dos Policiais Federais do Amazonas destacaram que o plano possibilitou a realização de grandes operações com resultados importantes. No entanto, uma parte ainda não saiu do papel. As medidas que atenderiam diretamente os servidores que estão lotados nas unidades de fronteira e de difícil fixação, responsáveis por formar a linha de frente no combate a crimes como tráfico de armas, munições e drogas. É a chamada indenização de fronteira, que, segundo o relato em tribuna, foi criada pela Lei nº 12.855, de 3 de setembro de 2013, fruto de 2 anos de reivindicações e que ainda não foi regulamentada pelo Executivo. Na opinião do vice-presidente do sindicato, o Amazonas, como estado de maior faixa fronteiriça do país, precisa assumir a dianteira pela melhoria dos agentes que atuam na região, como forma de fixar o profissional nas bases estratégicas. Você não consegue fazer um bom trabalho com efetivo baixo e você não vê outro meio de motivar o policial a permanecer na região, já que a região ela tem toda uma dificuldade até na questão da questão financeira, da questão de manutenção de família, nível de renda, essas coisas. E a gente vem buscando fixar mais efetivo, porque fixando mais efetivo, o trabalho, a Polícia Federal pode prestar um trabalho com maior qualidade, maior eficiência. O autor da sessão de tempo, o deputado Chico Preto, afirmou que a Assembleia Legislativa deverá elaborar um documento a ser enviado a Brasília, cobrando celeridade na regulamentação da indenização de fronteira. Vai ser enviado à direção da Polícia Federal em Brasília, ao Ministério da Justiça, a Presidente da República, aos senadores, aos deputados, porque senadores e deputados precisam ter atuação sobre esse assunto, mas não só do Amazonas, mas principalmente do Amazonas, que capitaneiem isso,
para que nós não soframos aí o vexame que agora estamos sofrendo de um senador de Rondônia estar capitaneando o movimento pelo asfaltamento da BR-319. Nenhum senador do Amazonas se manifestou como se manifestou um senador de Rondônia, o senador Assi Gurgás. Quer dizer, para um estado do nosso tamanho, da nossa envergadura, que é a locomotiva econômica da região norte, principalmente da Amazônia Ocidental, nós ficarmos sendo capitaneados, puxados pelo estado de Rondônia, até quando? Então, a nossa bancada precisa agir sobre esse assunto, chamando a atenção do governo federal da importância da estruturação da Polícia Federal em fronteira e da regulamentação desta lei. Os deputados Luiz Castro, Sidney Leite e Conceição Sampaio apartearam o discurso do deputado Chico Preto e manifestaram apoio à causa dos policiais federais. O Amazonas conta hoje com 90 agentes federais atuando em Manaus e 25 em Tabatinga, município de tríplice fronteira no Alto Solimões. O deputado Cabo Maciel propôs uma mudança na escala de trabalho dos policiais que atuam no programa Ronda no Bairro. O parlamentar afirma que o atual regime prejudica a atuação dos PMs. O Ronda no Bairro, implantado em todas as zonas da capital e que começa a ser expandido para o interior do estado, é um programa de policiamento comunitário que busca aproximar os profissionais de segurança da população. Porém, segundo o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Cabo Maciel, o regime de trabalho adotado atualmente é cansativo, o que tem causado uma série de problemas. Nós temos policiais hoje batendo viatura, nós temos motociclistas dormindo em direção das suas motos, nós temos problemas social, familiar, o policial não está tendo tempo de conversar com os filhos, de acompanhar os filhos na escola, o policial não está tendo tempo de ir ao banco pagar uma conta sua, porque o pouco tempo que ele tem, ele procura dormir. E com isso tem gerado um problema social gravíssimo dentro do seio da Polícia Militar. Os policiais militares trabalham em 3 turnos distintos, com 8 horas de serviço. O profissional no primeiro turno trabalha 3 dias para obter o direito a 1 dia de folga. O do segundo turno, 3 dias de trabalho para 2 de folga. E do terceiro turno, que ocorre durante a madrugada, são 2 dias de trabalho para 2 de descanso. Maciel propõe uma escala em que o profissional trabalhe 2 dias e descanse por outros 2 em todos os turnos. Nós defendemos a escala 2x2 para os 3 turnos. O policial trabalha 2 e folga 2, porque dentro dessa escala ordinária de 3x2, 3x1, 3x2 e 2x2 que é aplicada hoje, nós temos aqui a GTE, gratificação de trabalho extra, que o policial muitas das vezes é previsto 48 horas de serviço semanal para isso. Fica a critério do comandante das unidades se faz escalas de 6, de 8 ou de 12 horas de serviço ou até o necessário. Portanto, o policial trabalha 8 horas de serviço ordinário e ele entra de GTE trabalhando às vezes mais 12. E no outro dia ele já tem que estar no quartel para cumprir novamente as suas 8 horas. Portanto, fica aqui o meu apelo ao governador Omar, através do presidente, do diretor executivo do Ronda, Coronel Amadeu, que faça uma reavaliação dessa escala e que possa se implantar um consenso de toda a categoria, a escala de 2x2. Segundo o parlamentar, além da melhoria na qualidade de vida do policial militar, que atua no programa Ronda no Bairro, uma escala de trabalho diferente permitirá um melhor atendimento à população. Na manhã desta quarta-feira, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, criticou o sistema penitenciário do Amazonas. De acordo com o parlamentar, a falta de planejamento tem dificultado a execução das penas. Castro afirmou ainda que a Sejus estaria sofrendo pressão dos detentos para trazer de volta condenados que estão em penitenciárias de segurança máxima em outros estados. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 76% dos presos no Amazonas estão cumprindo pena provisoriamente, ou seja, sem sentença da Justiça.
O deputado estadual Luiz Castro usou a tribuna legislativa para criticar o sistema penitenciário amazonense. De acordo com o parlamentar, não há planejamento adequado para cumprimento das penas no estado. A gente está muito preocupado, o nosso sistema já é superlotado, é frágil, tem notícias de que nós podemos receber de volta prisioneiros que estão em prisões de segurança máxima e nós temos um número excessivo de prisioneiros provisórios. Aliás, o CNJ disse que o Amazonas é o estado do Brasil que proporcionalmente possui maior número de detentos provisórios, detentos que não tiveram ainda o seu julgamento definitivo e que, portanto, estão na prisão, muitas vezes de uma maneira irregular. Ora, o nosso sistema prisional está sobrecarregado na capital e também no interior, em alguns municípios, é um verdadeiro caos. Delegacias superlotadas de prisioneiros que não foram julgados, detidos provisoriamente, temporariamente e que continuam ali misturados a presos de alta periculosidade. Castro acredita ainda que a Secretaria de Justiça poderia estar sofrendo pressões para trazer de volta ao Amazonas condenados que cumprem pena em presídios de segurança máxima em outros estados. A fragilidade do sistema é tão grande e esses boatos começam a surgir. Nós não temos ainda certeza se são verdadeiros ou não. A preocupação que se deve ter é que se o nosso sistema é fragilizado, como é que ele vai receber de volta prisioneiros que hoje estão em presídios de segurança máxima pelo seu grau de periculosidade. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia afirmou que o Estado deve manter uma postura firme frente aos desafios. A Secretaria de Justiça e o sistema prisional não pode recuar sob pressão de preso. Preso é preso, ele cometeu a sua infração, ele cometeu o seu crime e ele está preso. Ele tem seus direitos, mas tem suas obrigações. O sistema prisional e a Secretaria de Justiça, de forma alguma, pode ceder à pressão de presos. Tem mecanismo de como se trabalhar isso. Primeiro, eu discordo que preso de alta periculosidade esteja dentro dos presídios do estado do Amazonas. Para isso, foi criado presídios de segurança máxima em outros estados para comportar esses presos de alta periculosidade de todos os estados brasileiros. Para tentar amenizar os problemas de segurança, o deputado Luiz Castro solicitou a realização de uma audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pelo sistema prisional no estado. E o deputado estadual pelo PP, Adjuto Afonso, apresentou um indicativo ao governo do estado para que institua o Banco Nacional de Perfis Genéticos de presos condenados para auxiliar o Instituto de Criminalística na apuração de crimes reincidentes em investigações futuras. A solicitação do parlamentar atende à Lei Federal 12.654 de 2012, regulamentada pelo Decreto 7.950 de 2013. O Humaitá recebe da Assembleia o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município totalmente revisados. Essa e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Assembleia entregou nesta quarta-feira o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município de Humaitá, totalmente revisados. A atualização dos documentos foi realizada por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. A parceria firmada visa dinamizar o Legislativo Municipal. Com uma população de quase 50 mil habitantes, esta foi a vez de Humaitá receber o regimento interno e lei orgânica totalmente revisados e atualizados. Os documentos foram entregues pelo deputado Adjuto Afonso ao vereador Joel Guerra, do PSL. O objetivo da parceria firmada entre a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Humaitá é prevenir erros de interpretação e obediências às leis orçamentárias, fiscais e contábeis, além de promover treinamento e capacitação aos servidores da Casa Legislativa Municipal. O trabalho é realizado por setor específico da Casa Legislativa, cuja meta é modernizar as câmaras de vereadores dos 61 municípios do estado. O deputado Adjuto Afonso destacou o trabalho realizado para atualizar as legislações em todo o Amazonas. A Assembleia criou o CECOT e que presta esse serviço hoje e estamos entregando aos vereadores, através do Joel,
já esse esboço e esperamos que brevemente eles façam essas alterações e que possam aprovar na Câmara para servir a comunidade, servir a população. Portanto, parabéns ao Humaitá, que é um dos primeiros municípios já a receber o seu material. O vereador Joel Guerra, de Humaitá, falou sobre o dinamismo que a atuação da Câmara deve ganhar com a atenção dada pela Assembleia ao Legislativo Municipal. Tenho certeza que agora com essas propostas que nós temos, que na verdade isso aqui são propostas, tanto do regimento interno quanto da lei orgânica, para que a gente possa fazer realmente a reformulação da nossa lei orgânica e do regimento interno, que estavam totalmente defasados, sem condições nenhuma, inclusive, de se conduzir o processo legislativo do município. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas legislativas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. A Amazonas cedia Encontro Nacional de Ouvidorias da região norte. O evento busca fortalecer a relação entre a sociedade e os governos. O objetivo do encontro é disseminar os trabalhos das ouvidorias públicas com foco na atuação sistemática e na troca de experiências sobre a realidade regional entre os gestores da área. O coordenador da Ouvidoria Geral da União explica que o evento, realizado em várias regiões do Brasil, pretende normatizar as ouvidorias por meio de um decreto para facilitar o atendimento junto à sociedade. A gente pretende, com um decreto, normatizar, criar condições, inclusive, para a seleção do ouvidor. Hoje nós não temos um normativo, então nós acreditamos que esse normativo ele vai startar e vai melhorar as condições de atendimento das ouvidorias. Há muitas ouvidorias que não foram criadas, mesmo nos ministérios, então o decreto ele também propõe a criação de ouvidoria, entre outros benefícios que foram discutidos ao longo dessa jornada. A ouvidoria é o elo entre o cidadão e o poder executivo. É por meio dela que a sociedade expressa a opinião quanto à gestão pública. Só neste ano, a Ouvidoria Geral do Estado recebeu mais de 8.000 reclamações e sugestões quanto aos serviços de saúde, educação, segurança e energia elétrica. Os prontos de atendimento ao cidadão, os PACs, é quem tem recebido a maior demanda. O PAC hoje ele tem sido um braço de atendimentos da Ouvidoria Geral do Estado. É muito comum hoje você dirigir um PAC, juntamente com as nossas pesquisas, sendo na área de saúde, educação e segurança pública. Então o PAC vem firmar cada vez mais o trabalho da ouvidoria e disseminar essas informações perante a sociedade. O ouvidor geral do Estado, deputado licenciado Vanderlei Dallas, destacou o papel do órgão no Amazonas. A ouvidoria é um braço que o governo do Estado tem, que liga o povo com as secretarias que prestam serviço ao povo, liga o povo com o governo. Para o povo do Amazonas, a ouvidoria hoje trabalha nesse intuito de gerar oportunidade também, ouvindo as reclamações, analisando, ajudando a tirar os documentos com os PACs itinerantes e, ao mesmo tempo, ouvindo as demandas de todas as secretarias, tanto aqui na capital, no interior do estado. Durante este ano foram realizados 4 encontros regionais e o Amazonas cedia a última etapa do projeto que compreende a região norte do Brasil. Encontro discute a instalação de Câmara Técnica Regional com o objetivo de cumprir o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Vários órgãos com projetos nesse segmento deverão trabalhar em conjunto. Nos últimos 10 anos, mais de 40.000 mulheres foram assassinadas pelos próprios companheiros, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Dados alarmantes como esse foi um dos motivos para o Brasil assinar o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Visando o cumprimento desse acordo, estão sendo criadas câmaras técnicas em todos os estados da federação. A Câmara Técnica é um grupo onde nós temos representantes de todas as secretarias de Estado, todas aquelas secretarias que têm atividades afins com essa questão da política para mulheres. Então é importante porque essa é uma política que é transversal. A gente sabe que não adianta a gente falar de combate da violência contra a mulher sem falar no emprego, na geração de renda, na capacitação, na saúde dessa mulher.
Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa sediou o encontro para a instalação da Câmara no Estado. A reunião contou com representantes de vários órgãos estaduais que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher e também no atendimento às vítimas dessa violência. Nos casos que ela sofre violência, nós fazemos o requerimento de medidas protetivas, nós fazemos o requerimento de pensão, guarda de filhos, também ingressamos com ações familiares, de dissolução de união estável, divórcio, toda essa parte de apoio jurídico. E nós também temos a parte social, que os nossos assistentes sociais também verificam a possibilidade dela ser encaminhada para alguns dos serviços públicos que ela teria direito pela sua condição. Com a implantação da Câmara, deverá ser feita articulações para que os órgãos trabalhem em conjunto, com o objetivo de erradicar a violência doméstica. Comissão de Geodiversidade da Assembleia organiza grupo de trabalho para solicitar do governo federal a instalação de um posto alfandegário no município de Tabatinga. A meta é fortalecer a navegação na hidrovia Amazonas-Solimões e as relações de negócios entre o Brasil, Peru e a Colômbia. O grupo de trabalho é composto por membros da Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa, Secretaria de Mineração e Secretaria de Planejamento do Estado. A hidrovia Amazonas-Solimões é o principal tronco viário da região norte brasileira. Por meio dela é feito praticamente todo o transporte de cargas que são direcionados aos grandes centros regionais, como é o caso de Belém e a capital Manauara. A hidrovia também é o principal canal de acesso com os países da Tríplice Fronteira no processo de importação e exportação de produtos. O mesmo rio Solimões, quando ele entra em áreas internacionais, como ele entra no território colombiano, entra no território peruano, ele entra com outros nomes e as relações internacionais exigem ali questões que são legais. Um dos pontos importantes é que, como é uma fronteira transnacional, ela precisa ser identificada em pontos que possam dar celeridade a essas relações comerciais. E também, naturalmente, as empresas que querem atuar, por exemplo, internalizando seus produtos para serem beneficiados no polo industrial de Manaus, ela possa ter facilidades nessas questões. O secretário de Mineração do Estado afirmou que o maior gargalo enfrentado pelo Amazonas na relação de negócios com países como a Colômbia e o Peru é a falta de um posto alfandegário no município de Tabatinga, que faz ligação entre as fronteiras. Tabatinga hoje não tem um ponto alfandegado, então certamente isso é um importante elemento que pode dar celeridade a essas relações comerciais, seja numa fronteira que é terrestre, que pela rua você atravessa de Tabatinga até Letícia, mas as relações comerciais elas exigem documentos, exigem relações burocráticas que podem ser mais céleres desde que exista a presença do Estado, dos Estados, tanto o nacional quanto os demais países, como Colômbia e Peru, presentes dentro de uma relação que facilite essas transações por ser uma região ali especial. Atualmente, o Amazonas tem pelo menos 6 processos para a instalação de novos postos alfandegários, entre eles os municípios de Taquatiara, Alvarães, Coari e Manaus, na região da Feira Manaus Moderna. De acordo com o representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, é necessário o município provar a necessidade do posto alfandegário, para que o governo federal libere a verba para a instalação. O DENIT ele é um órgão do governo federal e ele também representa aqui o Ministério do Transporte. Caso a necessidade seja realmente comprovada da construção desse novo porto, o DENIT realizará os estudos, tanto ambientais como também de infraestrutura para a instalação desse porto. Mas depende de recursos orçamentários, que devem ser realizados pelo município ou pelo governo do estado, para que entre na LOA de 2014. Caso o projeto seja aprovado, a expectativa é que o posto comece a ser instalado no início de 2014. Deputado Chico Preto denuncia morosidade na liberação de equipamentos agrícolas para trabalhadores de Novo Aripuanã. E ainda, deputado José Ricardo cobra a promulgação de projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Veja no resumo de notícias. Deputado Francisco Souza elogia a iniciativa dos acadêmicos de turismo da Universidade do Estado do Amazonas na realização da 4ª edição
da Feira de Negócios Turísticos de Manaus. O parlamentar destacou a parceria da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa no evento. O parlamentar disse ainda que a feira é uma forma de evidenciar ao morador local a importância de reconhecer, conservar, apoderar-se e cobrar políticas públicas efetivas para atrativos turísticos da natureza e urbanos em Manaus. Uma ferramenta maravilhosa para despertar para o empreendedor amazonense do nosso potencial. Então, com a modernidade, a tranquilidade. Então, o objetivo está sendo atingido porque o pós-feira está demonstrando que valeu a pena. A Assembleia Legislativa participou diretamente com a Comissão de Turismo. Nós estivemos lá com a CETU, fazendo parte. E quero ressaltar o seguinte: qual a influência positiva para o desenvolvimento econômico do Estado? É que Manaus está entre os 10 maiores destinos de turismo. O deputado Cabo Maciel destacou a criação de novas turmas no curso de formação que permite aos policiais militares conquistarem a promoção na carreira. Segundo o parlamentar, uma turma de soldados do ano de 1997 será beneficiada com a medida. Amanhã forma-se 2 pelotões de cabo e 3 pelotões de sargento. Mas já conseguimos, junto ao comando da PM, que fosse reaberto mais um curso interno com 3 pelotões de cabo e mais 2 pelotões de sargento. Dá na média, essa formação dá na média de 300 policiais amanhã. E a próxima turma são mais 300 policiais. Da turma de 97 se encerra e a turma de 98 já tem 16 anos completos, já está brigando pelas suas promoções. O líder do PR na casa, Cabo Maciel, também cobrou uma equipe permanente de manutenção para a rodovia M010, devido à chegada do período de inverno na região, com o surgimento de buracos ao longo da estrada. Um requerimento foi encaminhado à Secretaria de Infraestrutura do Estado, formalizando o pedido, devido ao grande fluxo de veículos de pequeno, médio e grande porte que transitam diariamente na rodovia. O deputado pelo PMN, Marco Antônio Chico Preto, denunciou durante a sessão ordinária desta quarta-feira que um equipamento agrícola chamado de patrulha mecanizada, doada pelo governo federal à prefeitura do município de Novo Aripuanã, está parado há mais de 30 dias na localidade. De acordo com o parlamentar, o equipamento não está sendo utilizado em decorrência do que ele classificou de excesso de burocracia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E o deputado José Ricardo Endlen cobrou da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado a promulgação dos projetos de lei aprovados pela Casa. O parlamentar tem 2 projetos nessa situação: o que limita o número de alunos por sala de aula e o que dispõe sobre a transparência da gestão fiscal dos órgãos da administração direta, indireta, autarquias, fundações e empresas públicas estaduais e municipais. A reivindicação do deputado embasou-se nos parágrafos 2, 5 e 6 do artigo 36 da Constituição Estadual, que determina que, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador do estado importará sanção. E se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Executivo Estadual, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. No dia 28 de novembro, o deputado Ricardo Nicolau dá continuidade às atividades da etapa norte de caravanas de ouvidorias no auditório Belarmino Lins, a partir das 9 horas da manhã. E o deputado Sinésio Campos realiza a sessão especial pelo Dia do Perito, às 11 horas da manhã, no mini plenário Rui Araújo. E o deputado Ricardo Nicolau participa de reunião sobre deliberação de projetos no mini plenário Natanael Rodrigues, a partir das 10 horas da manhã. E no dia 29 de novembro, às 9 horas, o deputado Chico Preto realiza audiência pública para discutir o turismo acessível para as pessoas com deficiência, no mini plenário Cônego Azevedo. A deputada Conceição Sampaio lança em sessão especial o primeiro concurso estadual sobre a violência contra a mulher, no mini plenário Rui Araújo, às 2 horas da tarde. E o deputado Luiz Castro participa do workshop sobre evangelização global do Ministério Internacional Gospel do Brasil, no mini plenário Bete Azizi, às 2 horas da tarde. E veja agora o que foi destaque no Alenha Notícias de hoje. A Alenha aprova a concessão de incentivos fiscais para combustíveis de pequenas empresas de aviação do Estado.
66% dos usuários do sistema móvel estão insatisfeitos com o serviço, aponta a pesquisa da CPI da telefonia. Presidente Josué Neto garante que vai zerar a pauta até o dia 19 de dezembro. E mais, a Arena da Amazônia ganha agora o nome de Vivaldo Lima. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.